Fala galera, acabou agora, hein? Acabou agora no Morumbi. São Paulo 2, Bragantino 2. Um empate dolorido pro São Paulo em casa. Depois da derrota para Ponte Preta, da derrota para o Santos, torcedor lá, quase 40 mil, 44 mil pessoas, quase 45 mil pessoas. Acho que todo mundo estava esperançoso que o São Paulo mostrasse um bom futebol hoje e que conseguisse a vitória sobre o Bragantino. Lembrando, Bragantino com time reserva, viu? Bragantino com time reserva. E só que São Paulo apresentou um futebol pífio, horroroso no primeiro tempo, horroroso, nós vamos falar disso, nós vamos falar do Carpini, uma mistura de Carpini com Ceni, que ainda continua insistindo, alguns jogadores não tem condições, mas nós vamos falar isso, né? Mas antes disso eu quero te pedir, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o comentário, like, ativa o sininho, ajuda o canal de Chiquinho a crescer, beleza? É isso aí, galera. São Paulo que foi em campo hoje com Rafael Bobadilha na lateral direita, mais uma vez, Arboleta, Diego Costa e Wellington. No meio, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Ferreirinha, Nicão e Caleri. Aí eu pergunto para você, cara, o que você vai esperar de criação no meio de campo com o Luciano? Não tem, você sabe que não tem. O que você vai esperar de jogada pelo lado direito com o Nicão? É mais ou menos isso, né? Vamos falar o quê, né? Então esse foi o time de São Paulo escalado para jogar contra o time reserva do Bragantino. Por quê? Porque o Bragantino joga terça-feira a pré-Libertadores. Então o Caixinha veio com o time reserva. O São Paulo fez um primeiro tempo horroroso. Tanto que eu vou falar para vocês, quem acompanhou o jogo vai lembrar que o time foi vaiado na saída do primeiro tempo. Logo aos 6 minutos de jogo, o Bragantino, o Arboleda tira uma bola, vai fazer um lançamento, o cara no meio de campo rebate a bola, joga pro ponteiro esquerdo lá, e ele faz uma jogada, vai 3 em cima dele. Quando 3 em cima deles, eles deixam um uruguaio lá, o atacante lá, sozinho dentro da área. Ele passa a bola, o cara vai de frente, Rafael não sai pro abafo, Rafael não sai para nada, fica parado agachado, bem dizer, quase sentado, o cara coloca do lado do Rafael. Rafael nem tombou para fazer a defesa, nada. Eu acho que se ele tivesse abafado, ele conseguiria fazer uma defesa ou complicar. Não vou falar que ele falhou, mas deu uma dormidinha, né? E o Bragantino faz 1-0. As jogadas do São Paulo era toda em cima do Ferreirinha. Ferreirinha tentava fazer a jogada, levou perigo num cruzamento para o Caleri. O Caleri não alcançou, mas quase que o goleiro fez uma excelente defesa, fez entrar no cantinho. E as jogadas do São Paulo era essa. São Paulo não conseguia fazer nenhuma jogada. O lado direito era aquela, Nicão cortava e cruzava. Nenhum cruzamento do Nicão foi perfeito. E depois era escanteio, e é sempre assim, mas o São Paulo não conseguia criar, São Paulo não conseguia fazer jogada, São Paulo estava com dificuldade, e se você perguntar, Chiquinho, no primeiro tempo, São Paulo fez alguma coisa para empatar? Não, mas o São Paulo teve chance de tomar o segundo e tomar o terceiro, porque o Bragantino, nos seus contra-ataques, estava chegando com mais, só que no último passe, na última decisão, os caras erravam, né? Ou Arboleda monstro, conseguia cortar o Diego Costa, mas o Bragantino teve mais chance de fazer o segundo do que o São Paulo fazer o gol no primeiro tempo, porque o time de São Paulo foi horroroso. Se você me perguntar, eu vou falar para você desse seguinte, você vai falar, poxa, Chiquinho, isso é muito corneta. O primeiro tempo de São Paulo apresentado é um time que não é treinado. Me deu a impressão que é um time que não está sendo treinado. Não, um time perdido em campo. Individualmente alguém tentava alguma coisa, mas coletivamente o time perdido. O meio de campo com Pablo Maia, Alisson e Luciano perdido em campo. Nicão não conseguia fazer nada do lado direito, Rafinha, o Ferreirinha alguma coisa do lado esquerdo, e o Caleri mais uma vez era aquela coisa que tinha que sair da área, porque, um time catado, perdido em campo, cara, perdido em campo no primeiro tempo. E como eu disse, o Bragantino teve chance de fazer até o segundo. E eu tava ficando revoltado, porque eu não consigo entender uma coisa, e é onde eu já comecei a falar que Carpim é uma mistura de Carpim com Ceni, Carpim Ceni.
O São Paulo termina o primeiro tempo perdendo 1-0, sai de campo vaiado por quase 45 mil pessoas, vaiando a atitude, o jogo de São Paulo apresentado. Quando volta para o segundo tempo, você vem na esperança. Ele vai tirar o Nicão e vai colocar o Eric. Eu, na escolha, já falava, tira o Luciano, coloca o Felisberto de lateral direita, que ele é lateral direito da base, e coloca o Bobadilha no meio de campo. Não, ele vai e tira o Nicão e coloca o Ferreirinha. E ele vai, não, beleza, né? É a esperança do São Paulo. Ele tira o Nicão e coloca o Ferreirinha. Ele tira o Luciano e coloca o Michel Araújo. Beleza. Mas ele fez isso no intervalo? Não! Pergunta pro Xing, ele fez isso? Não! Ele volta com o mesmo time que foi horroroso no primeiro tempo. Essa é a minha grande briga. Qual é a dificuldade de um treinador trocar o jogador no intervalo? Se o time não foi bem no primeiro tempo, por que você não faz as mudanças no intervalo, lá dentro do vestiário? Qual que é a dificuldade? Não, ele volta insistindo com o Nicão. Aí vamos lá, galera. Aí a torcida... Você vai falar para mim que a torcida perdeu a paciência com o Nicão? Lógico que perdeu. A torcida perdeu paciência com o Luciano? Lógico que perdeu. Porque é o seguinte, São Paulo não melhorou. O Bragantino teve chance de novo, numa jogada do cara, se não fosse o Rafael fazer uma defesa, seria 2-0. O Bragantino teve numa falta, que o cara foi no ângulo, o Rafael foi defender. E o São Paulo foi ter chance. O São Paulo foi ter chance numa bola que sobra pro Nicão do lado esquerdo na canhota. Pergunta pra mim o que Nicão fez. Nicão com o gol escancarado, podendo dar uma bomba no gol. Pergunta pra mim o que Nicão fez. Nicão atrasou na mão do goleiro. Atrasou. Nicão atrasou, errou chute, atrasou, sem força nenhuma. A torcida endoida. E logo depois surge mais uma oportunidade pro Nicão. Nicão, o goleiro fez uma excelente defesa, pegou em cima da risca. Mas por quê? Porque Nicão, da vez dá um bicão, Nicão vai dar uma chapada, fraquíssimo de novo, de frente com o goleiro. Torcida perde a paciência, acho que ali o Carpini falou, parei. Como o São Paulo não tá criando nada com o Luciano e o São Paulo não tá conseguindo nada com o Nicão, o que ele vai? Ele chama Eric e ele chama Michel Araújo. E eles entraram no lugar do Nicão, no lugar do Luciano. O São Paulo melhorou? Melhorou. São Paulo conseguiu começar a criar alguma coisa pelo lado direito, coisa que não criava com o Nicão, com o Eric. E o São Paulo começa. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo começou aquele jogo de várzea. Um bumba meu boi, lançamento de lá e lançamento de cá, lançamento de lá e lançamento. Aquele lançamento que consagra a zaga adversária. Era isso. Saía a bola pro Bobadilha e pá. Saía isso, pá. Saía aquilo e pá. E aí, o que acontece? Antes disso, para mim não esquecer, que eu já estava até esquecendo disso, galera, nós temos tudo isso acontecendo porque o São Paulo teve um jogador expulso, que foi o Arboleda, e o Bragantino teve um jogador expulso, que foi o Elinho. Então ficou 10 jogadores para cada lado. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, da arbitragem. Então começou esse tipo de jogo. 10, então o jogo ficou mais aberto. E numa jogada lá de lance, os caras falharam, a bola sobra pro Eric, o Eric faz um gol, empata pro São Paulo, a torcida eufórica, nós falamos, agora vai. O juiz dá 8 minutos de acréscimo, e numa jogada feliz de Eric, que é a diferença que a gente fala, Eric pega a bola, consegue, dribla o seu adversário e vê o Caleri entrando, coloca a bola pro Caleri, Caleri ganha no corpo e desloca o zagueiro, o goleiro sai, ele faz a cavadinha, 2-1, galera vai explosão, São Paulo faz a virada e você fala, maravilha. Mas logo, 2 minutos depois, né, acho que nem isso, os caras fazem um ataque pelo lado esquerdo, o cara faz um cruzamento, a bola cruza toda a área, o Wellington não faz a cobertura, o rapaz entra lá pela ponta direita lá e só põe o pé para pôr para dentro, porque a bola estava livre, sem goleiro, sem nada. Os caras empataram 2-2. Complicado. Pela virada, pela emoção, pôr 2-1 pro São Paulo, tinha que terminar assim. Mas, infelizmente, se você olhar no contexto todo do jogo, eu vou falar que dá para ser feliz por sair por empate e ficar triste por ter tomado o gol nos últimos segundos do jogo. Falar um pouquinho da arbitragem rapidinho, cara, é complicado, é umas coisas que não dá para entender com o São Paulo, não dá para entender nada.
Arboleda foi expulso, mas o Arboleda foi expulso, uma infantilidade dele, chegou atrasado, acabou de dar um toquinho, mas o juiz não deu nem falta no jogo. Quem chamou foi o VAR. O VAR chama para olhar porque o jogador de São Paulo vai dar a bola para o Arboleda, dá muito curta, o atacante chega primeiro com a Arboleda, ele toca na bola primeiro, a Arboleda pega no pé dele e dá um encontrão. O juiz não dá nem falta. O Rafael pega a bola, já lança pro Bobadilha, Bobadilha dá pro Eric, aí o Elinho vem dar um rodo, mais gostoso mesmo, aquela pra quebrar mesmo a Elinha deu. O caso que era pra pedir pro VAR olhar lá do Arboleda. Aí o juiz dá falta, dá cartão amarelo pro Elinho. Não sabemos se o Elinho, mas acho que o VAR falou no ouvido do cara. Ele vai lá e tira o cartão amarelo e dá o cartão vermelho e expulsa o Elinho. Mas aí o VAR chama para a situação do Arboleda. E aí o juiz olhando a situação, foi lá e expulsou o Arboleda. Eu fico meio assim e tal, eu acho que foi acidental, mas acidental também é falta e ele seria o último homem, né? E aí o São Paulo ficou com 10 homens, e com essa expulsão do Arboleda, ele colocou Alan Franco, né, no lugar do Pablo Maia, e foi aonde o jogo ficou mais aberto e o São Paulo conseguiu os 2 gols aí nesse Bumba Meu Boi, aí nessa jogada e na felicidade da jogada do Eric, né. Mas se você falar num contexto, e aí, Chiquinho? Eu não gostei do futebol de São Paulo. Eu achei que dentro de casa, eu continuo batendo na tecla que se você olhar o primeiro tempo ainda do São Paulo, você fala que o time de São Paulo não está sendo treinado, o time está perdido em campo, o time está desencontrado, de passar raiva, de ficar nervoso com algumas coisas que a gente vimos hoje, a insistência. Não sei por que, que o Eric não saiu como titular hoje, não dá para entender. Por que que Michel Araújo não jogou no lugar do Luciano logo de cara, sendo que o Luciano já faz uns 3, 4 jogos que não tá jogando nada. Algumas coisas que não consigo entender, mas vamos fazer o quê, né? A gente é torcedor, temos que torcer e, e acreditar que dias melhores virão. Lembrando, galera, o próximo jogo de São Paulo aí não vai ter nem Arboleda e nem Diego Costa. Arboleda que foi expulso e Diego Costa tomou o cartão amarelo, estava pendurado, então a zaga do São Paulo vai ser totalmente reserva aí. Tá, Ferrarese e Alan Franco, beleza? Bora pra notinha rapidinho. O Rafael, cara, eu vou dar nota 8 pro Rafael, que foi o melhor homem em campo, escolhido como melhor em campo. E se não fosse ele, São Paulo já tinha perdido de 2, 3, 4-2 aí, porque ele salvou muito São Paulo hoje. Bobadilha foi muito abaixo hoje do que jogou, mas é como fala, tá sendo improvisado. Uma nota 5, Arboleda 5, Diego Costa 5, Wellington 5, Pablo Maia também não jogou muito bem, tá? Não foi aquela tal coisa, um nota 5 para ele. Adson foi muito abaixo no primeiro tempo, segundo tempo melhorou um pouquinho, mas nota 5. Nicão, nota 2, foi vaiado. O Luciano, nota 2, está jogando muito mal. Ferreirinha foi o cara que mais tentou, errou bastante, mas tentou. Era o cara que tentava fazer a jogada, e as melhores jogadas de perigo de São Paulo foi pelos pés do Ferreirinha, então vou dar uma nota 6 pro Ferreirinha. E Caleri pela lutador como que ele é, o primeiro tempo muito abaixo, no segundo, no final fez o gol, e quem faz gol, nota 8, né? Os que entraram, Michael Araújo tentou, foi melhor que o Luciano em algumas jogadas, fez algumas coisas, uma nota 5 para ele, vai. Eric, pela assistência pro Caleri e pelo gol, nota 8, beleza? Alan Franco, Luiz Araújo, Luiz Gustavo, nem vou dar nota. E pro Carpini, nota 3, porque deu uma de Carpicene, né? Tá sendo Carpicene. Galera, é assim, eu não vou bater na mesma tecla, mas dizer, quando eu olho Luciano, Nicão, eu falo da tal intensidade, eu não sei como o Rames não jogou nesse time, mas beleza. É isso aí. Lembrando você, galera, que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, ativa o sininho, ajuda o canal de Chiquinho a crescer. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos, que nos acompanham aí. Lembrando, hoje não tem react, tá? No canal Victor Hugo React, o Victor teve um compromisso hoje, o Iago também tinha compromisso, e aí eu não sei mexer em muita coisa, então só tô fazendo um pós-jogo aqui, beleza? Tamo junto no próximo jogo aí, se Deus quiser. E espero que São Paulo apresente um futebol melhor, porque o futebolzinho de São Paulo tá feio, tá? Tá caindo bastante. Mas vamos ficar confiante aí, esperando que o Carpini consiga enxergar e faça umas mudanças. Beleza? Valeu, galera.